Olá, o TCE na TV está no ar e você vai ver nesta edição: compromisso com a sociedade. O Tribunal de Contas do Estado interioriza as ações para capacitar servidores e sociedade civil na aplicação e controle do dinheiro público. Preço justo, obra concluída, sociedade atendida. Seminário realizado pelo TCE debate critérios para execução de obras públicas. Parceria. Presidente do Tribunal de Contas da União assina em Sergipe acordo de cooperação técnica. Entre os objetivos, o combate à corrupção. Espaço aberto. A partir de hoje, você passa a conhecer o trabalho dos conselheiros nos julgamentos realizados na Corte de Contas. E ainda, no quadro de entrevistas, um bate-papo com o presidente do TCE de Sergipe, Reinaldo Moura. Agora, no TCE na TV. Olá, a partir de hoje a gente passa a ter um encontro semanal, onde vamos mostrar as ações exercidas pelo Tribunal de Contas do Estado. No decorrer dos programas, você vai ver que além das funções de fiscalização e controle, o TCE também desenvolve outras atividades. E a gente começa com o resultado positivo dos cursos e treinamentos voltados para conselheiros do Fundeb e gestores públicos no interior do estado. Os cursos oferecidos pela Escola de Contas, que eram realizados basicamente em Aracaju, agora são feitos também em cidades do interior do estado. É o caso desses fóruns preparatórios para conselheiros do Fundeb. Eles estão sendo realizados em 10 municípios sergipanos. Fica mais fácil para os gestores e aumenta em muito a frequência e o aproveitamento dos cursos. A conselheira Marisabel Nabuco foi à instância e esteve também em Lagarto. O conselheiro Carlos Alberto Sobral foi a Itabaiana. O próprio presidente Reinaldo Moura foi a Japaratuba. E o diretor técnico Paulo Roberto Mateus representou o Tribunal de Contas no curso realizado em Nossa Senhora das Dores. A experiência tem sido um sucesso. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar, assina em Aracaju acordo de cooperação técnica, que vai contribuir no controle e fiscalização dos atos da administração pública. O Tribunal de Contas de Sergipe é um dos órgãos parceiros da rede. A solenidade foi realizada no auditório da sede da Justiça Federal na capital. A rede de controle é uma iniciativa nacional e foi lançada em Brasília em março deste ano. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Biratã Aguiar, ressaltou a importância do acordo de cooperação. Pela vez primeira, reúnem-se todos os órgãos de controle, seja os tribunais de contas estaduais, municipais, reúnem-se o controle interno dos 3 poderes da República, em favor de uma ação efetiva de controle do Estado brasileiro. Se a corrupção, se aqueles que querem desviar se unem com uma facilidade imensa, por que é que o Estado tem dificuldade em se unir, em se juntar, em se reunir? Não podemos ter dificuldade, nós não podemos dificultar a ação de algo que vem em favor da sociedade. Sergipe é o 15º estado do país a aderir ao acordo. Como órgão de fiscalização e controle, o Tribunal de Contas do Estado é um dos principais parceiros da iniciativa. Pela primeira vez, um documento permite que o Tribunal de Contas tenha acesso a documentos que são hoje pertencentes, por exemplo, ao Tribunal de Contas da União, ou pertencentes à Receita Federal, ou pertencentes à Polícia Federal, que vão facilitar tanto a apuração quanto a confecção de relatórios e, de certa forma, o mais importante é a conclusão de processos com uma urgência bem maior, num prazo mais curto do que o que acontece normalmente quando nós não temos acesso. Além do TCE, a rede de controle público efetivo ganhou adesão de vários órgãos e entidades representativas do Estado. Uma parceria que vai contribuir também na integração da rede de informações nos âmbitos estadual e federal. Os órgãos de controle integrados podem produzir muito mais. E o Tribunal de Contas de Sergipe, com os dados e os fatos que verifica e audita, pode ser talvez o maior contribuidor para essa rede de controle. Mas é preciso que ele receba também dos outros as informações que completem as suas auditorias e inspeções. E se você quer saber a relação completa dos órgãos que aderiram à rede de cooperação em Sergipe, basta acessar o site
www.tce.se.gov.br. Você vai ver ainda nesta edição uma entrevista com o presidente do TCE, Reinaldo Moura. Mas antes, no próximo bloco, o balanço semanal dos julgamentos nas sessões das câmaras e do Pleno. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. Duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, foi um dos palestrantes do seminário sobre obras públicas, promovido pelo TCE. O evento foi aberto pelo presidente do Tribunal de Contas, Reinaldo Moura. No discurso, o presidente do TCE falou da importância do seminário, que abordou os requisitos da execução das obras públicas, no tocante a preço, conclusão e o atendimento das necessidades da população. Entendo que a função pedagógica orientativa exercida pelos tribunais de contas é uma das funções constitucionais mais nobres, tendo como intuito formar os gestores para a boa e correta aplicação dos recursos públicos. Então, a realização desse seminário com as palestras que serão ministradas, dentre as quais se encontra a do eminente ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, ilustrarão muito bem a atuação desse tribunal no caráter educacional e na formação dos administradores públicos. Para o empresário Luciano Barreto, que está à frente da Associação Sergipanas dos Empresários de Obras Públicas e Privadas, a realização do seminário marcou também a trajetória de 4 anos da associação. Iniciamos uma luta e estou certo que, falando em nome de mais de 100 mil empresários da construção civil, todos pequenos e médios, que não foram responsáveis pela criação da 8666, porque, como todos nós sabemos, a 866 nasceu da necessidade, no então governo do Dr. Itamar Franco, de se coibir abusos, porque naquela época se atribuía toda a corrupção do país à construção civil. Nós defendemos a simplificação, a desburocratização, transparência dos procedimentos licitatórios. O diretor da Escola de Contas do TCE, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, foi o responsável pela coordenação do evento. Quero dizer que a finalidade desse seminário se inclui nos 2 princípios básicos que norteiam a ação da administração pública. Primeiro, o interesse público tem supremacia sobre o interesse privado. E o segundo princípio é que é indisponível o interesse público. Esses 2 são os elementos balizadores, os demais são subsequentes e consequências de toda a administração pública responsável e correta. O vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, proferiu a palestra de abertura. Ele abordou a ação cautelar do TCU nos processos licitatórios. Em uma palavra, depois de 18 anos no Tribunal de Contas, eu não tenho a menor dúvida que são as deficiências do projeto básico e executivo no Brasil a principal causa da ineficiência do Estado brasileiro na condução das obras públicas. Saudar o Tribunal de Contas do Estado, a Escola de Contas, por promover um seminário sobre esse tema. Dizer que todos os esforços dos tribunais de contas e de toda a administração pública para a melhoria da qualificação técnica dos profissionais envolvidos será sempre bem-vinda. Aliás, não há outro caminho senão esse, e eu humildemente espero ter dado a minha contribuição. Também proferiram palestras no seminário o presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras, Sérgio Augusto Pinto Mota,
O presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, Paulo Roberto Vilela Dias, e o diretor técnico da Secretaria de Fiscalização de Obras do TCU, Carlos Sebastião da Costa. A partir de hoje, você vai acompanhar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE nas câmaras e no Pleno. E quem traz as informações é a repórter Isabelle Araújo. O Tribunal de Contas do Estado, na sessão da primeira Câmara realizada na última terça-feira, dia 22, julgou os 14 processos constantes da pauta. 12 deles tratam de aposentadoria de servidores do Estado e todas foram consideradas legais. Os outros 2 tratam de outras providências legais. Um foi considerado irregular e o outro ilegal, tendo sido aplicada multa aos gestores em ambos os casos. Participaram da sessão os conselheiros Heráclito Hollenberg, como presidente, Carlos Alberto Sobral de Souza e Clóvis Barbosa de Melo, e o procurador Carlos Valdemar Rezende Machado. Já a sessão da segunda Câmara, que aconteceu na quarta-feira, dia 23, foram julgados 10 dos 15 processos constantes da pauta. Deste total, foram 6 processos de aposentadoria, uma pensão previdenciária, uma transferência para a reserva remunerada e 2 autuações de ofício. O conselheiro Carlos Pina de Assis presidiu a sessão, que também contou com a presença do auditor substituto de conselheiro Alberto Silveira Leite e do subprocurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes. E na sessão plenária desta quinta-feira, dia 24, os conselheiros do TCE se reuniram para julgar mais processos. Foram julgados 12 processos constantes da pauta. Deste número, um pedido de revisão foi considerado improcedente. Das contas anuais, uma foi julgada regular e outra irregular, com aplicação de multa e glosa ao gestor. Os conselheiros também negaram provimento a um recurso ordinário e deram provimento parcial a uma denúncia. Para saber mais detalhes sobre os julgamentos, acesse o nosso site www.tce.se.gov.br. Veja daqui a pouco, no quadro Entrevistas do TCE na TV, um bate-papo com o presidente Reinaldo Moura. Criado há 11 anos, o coral do Tribunal de Contas do Estado, Contas em Cantos, se prepara para participar do Encontro Nacional de Coros de Sergipe, que começa no dia 31 de outubro. O evento, promovido pela UFS, vai ser realizado no Teatro Tobias Barreto. O Contas em Cantos, regido pelo maestro Paulo César Andrade, também participa, de 11 a 14 de novembro, do 7º Encontro Nacional de Coros, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte. E se você quer saber mais sobre o coral e como participar dele, acesse o site www.tce.se.gov.br. Criada há 7 anos com a finalidade de capacitar os servidores, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento não tem medido esforços para promover cursos de atualização. Entre eles, o que trata da reforma ortográfica da língua portuguesa. O curso trouxe à sala de aula dezenas de servidores do Tribunal de Contas. Durante 11 dias, eles aproveitaram a oportunidade para conhecer na prática as mudanças ocorridas na língua portuguesa, com o novo acordo ortográfico. A capacitação ocorreu na sede da Escola de Contas do TCE. A língua portuguesa é sempre um tema que gera uma demanda muito grande por parte dos nossos servidores. Já realizamos um no primeiro semestre e agora enfatizamos o curso voltado às alterações ocorridas na ortografia, e a adesão está sendo muito boa e o sucesso também. O curso foi ministrado pela professora graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, Wilma Ramos. O Tribunal de Contas é um exemplo. Há muitos anos eu faço essas capacitações, aqui dou essas capacitações. E é muito importante que você aprende, retoma valores porque quer ficar melhor, porque deseja ou pretende realmente falar a língua portuguesa corretamente, sem morder a língua. Os conhecimentos adquiridos pelos servidores durante as aulas vão ajudar no dia a dia de trabalho. Foi uma hora muito oportuna esse treinamento e capacitação que a Cojan está realizando, para todos os funcionários do tribunal. No momento em que o país optou por esta reforma
ortográfica. Então, praticamente, você tem que se reciclar para exercer melhor as suas atividades. A capacitação em língua portuguesa faz parte de uma série de cursos programados pela Ecojan para o segundo semestre deste ano. Em agosto, servidores participaram do curso Aposentadorias e Aspectos Atuariais do RPPS do Estado de Sergipe. E os eventos não param por aí. Em setembro, teve início o curso de coleta de dados com a divisão em 3 turmas. A última participa da atualização em outubro. Ainda em setembro, os servidores participam do curso sobre alimentos, saúde e vitalidade. Na primeira quinzena de outubro, acontece a capacitação em atos de pessoal no serviço público. Também em outubro, acontecem os cursos sobre certidões emitidas pelo TCE, o de improbidade administrativa, o de utilização de uma ferramenta da informática no auxílio da análise de prestação de contas e o de administração do tempo. No mês de novembro, acontecem os cursos de Direito Tributário, Melhoria da Qualidade de Vida e o que vai atualizar o servidor na análise de contas anuais dos municípios. E se você quer saber quais cursos foram realizados pela Ecojan no primeiro semestre deste ano, é só acessar o nosso site www.tce.se.gov.br. Um comunicador por vocação. Esta é uma das características do atual presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Reinaldo Moura. Foi durante um dos intervalos de trabalho que ele nos recebeu para um bate-papo. Veja a entrevista. Presidente, o senhor assumiu a presidência aqui do Tribunal de Contas do Estado, prometendo mais transparência. O que foi feito até agora para atender a esse compromisso? De comum acordo com todos os demais conselheiros, nós inicialmente criamos um plano de comunicação social para o tribunal. Ampliamos as ferramentas e os serviços oferecidos pelo site do Tribunal de Contas. Para você ter uma ideia, nós temos 3 reuniões semanais, 2 de Câmara e uma reunião do Pleno. 1 hora após o encerramento de cada dessas reuniões, o gestor responsável, o jurisdicionado do tribunal, em qualquer ponto que ele esteja no estado de Sergipe, que possa acessar o site do tribunal, ele tem conhecimento do que ocorreu naquela reunião, evitando assim um deslocamento, às vezes, desnecessário até a capital. Em seguida, nós cuidamos de uma imagem agora para a própria opinião pública, porque essa primeira etapa foi dirigida a jurisdicionados, gestores públicos. Para a opinião pública, nós já estamos cuidando, por exemplo, desse programa de televisão, em convênio com a Fundação APRP e com a Assembleia Legislativa através da TV Alese, para a divulgação desse programa semanalmente pelo Tribunal de Contas. Estamos cuidando também, já estamos bem próximo, da implantação da rádio web, é uma rádio online, onde o cidadão poderá assistir às sessões do Tribunal de Contas. Essas são as primeiras ações dentro desse plano estratégico de comunicação e outras nós estaremos desenvolvendo futuramente. Presidente, há um mês o senhor deu início à instalação do programa GES Pública. O que é esse programa? É um programa de modernização da administração pública. Esse programa já foi implantado em vários estados da federação e nós cumprimos a primeira etapa, que foi a adesão ao programa. A segunda etapa já está sendo desenvolvida, que é a formação de grupos dentro do próprio tribunal, com representantes de todas as coordenadorias dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, para a formação de monitores. Numa terceira etapa, esses monitores serão responsáveis para difundir aquilo tudo que foi captado, que foi aprendido, junto às ações que foram desenvolvidas pelo Ministério do Planejamento em acordo com o Tribunal de Contas. E quando é que ele entrará em funcionamento? Olha, eu acredito que até o final do ano. É um processo a médio prazo. Nós fizemos adesão, estamos treinando o primeiro grupo de pessoal. Em seguida, nós teremos um programa piloto que será submetido ao Ministério do Planejamento. Creio que até dezembro, com a aprovação do Ministério, o GES Pública do Tribunal de Contas vai estar implantado. Presidente, muito se fala que o tribunal só pune. O que tem sido feito para melhorar a relação entre a Corte de Contas com os gestores públicos? Nós buscamos promover ações junto às associações de prefeitos.
Nós temos 3 associações de prefeitos hoje no estado de Sergipe: Vale do Cotinguibe, Japaratuba, Centro-Sul e Baixo São Francisco. Nós convidamos aqui os 3 presidentes de associações, combinamos a realização de um encontro de todos os prefeitos aqui no Tribunal de Contas para que eles próprios dissessem que tipo de ação eles querem que o tribunal desenvolva para capacitar melhor os servidores das prefeituras do estado de Sergipe. Promovemos essa reunião, tivemos aqui cerca de 60 dos 75 prefeitos, não tivemos a totalidade, lamentavelmente, mas tivemos 60 dos 75 prefeitos. Estamos trabalhando agora para esse segundo semestre a realização de seminários e cursos de capacitação no interior do estado para facilitar. Nós não queremos dar trabalho para que as associações tragam os prefeitos ou os seus servidores até a cidade, até a capital. Nós mesmos iremos promover esses cursos no interior do estado. Já fizemos na área de educação, treinando e capacitando o pessoal para acompanhamento e fiscalização da aplicação do recurso do Fundeb. Trouxemos em seguida, num convênio com a Câmara de Vereadores de Aracaju, todos os vereadores, ou se todos não vieram, mas pelo menos todos foram convidados, para que também aqui dissessem o que querem, porque nem sempre é uma boa relação de Câmara com Prefeitura, para que dissessem também que curso eles querem oferecer aos servidores das câmaras municipais. Enfim, nós estamos trabalhando em comum acordo principalmente com as prefeituras. Não quer dizer que nós não temos mantido também acordos e convênios com o governo do estado e com a prefeitura de Aracaju. Gostaria de agradecer a sua entrevista aqui conosco. Eu agradeço e nós teremos oportunidade em outros programas de mostrar mais ações do Tribunal de Contas, principalmente naquilo que eu considero importante e que foi o que nós afirmamos quando eleitos em dezembro e empossados em março, de levar o Tribunal de Contas até a sociedade, porque havia uma certa dificuldade de relação entre a sociedade e o Tribunal de Contas. E o TCE na TV fica por aqui. Fica então o convite para um novo encontro na próxima semana. Até lá.